Oi gente, como é que vocês estão? Voltei para fazer um vídeo um pouquinho diferente, que vai ser um vídeo onde eu conto as leituras que eu quero fazer com urgência, mas também serve como um vídeo de recomendação, né? Então essas leituras estarão entre outros livros que eu estarei lendo, mas eu tenho a urgência, porque eu quero, de ler esses livros ainda nesse primeiro semestre. Por quê? São livros que já estão na minha estante há algum tempo e que eu quero muito ler, eu tenho curiosidade, mas eu fico enrolando por N motivos, né? E aí eu vou explicando quais motivos aqui, né? Mas eu também vou ler a sinopse, que aí serve também de um livro de recomendação, né? Vai que você fica interessado por um desses livros aqui e aí você adiciona aí nas suas leituras do ano. Eu separei aqui exatamente 10 livros, sem querer, e eu vou começar falando desse, que já é pra eu ter lido há muito tempo, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Um clássico da literatura brasileira, né, gente? E assim, fato que eu amo a literatura brasileira, é muito rica, então não sei porque que eu tô enrolando tanto pra ler isso aqui, mas eu acho que eu vi alguém falando que a linguagem é um pouquinho difícil. Esse clássico absoluto dos livros sobre a infância abandonada, Capitães de Areia, assombrou e encantou gerações de leitores e permanece hoje tão atual quanto na época que foi escrito. A história crua, comovente dos meninos que moram num trapiche abandonado e vivem de pequenos furtos e golpes causou impacto desde o lançamento, em 1937. Quando a polícia do Estado Novo apreendeu e queimou inúmeros exemplares do livro. Caramba! Olha aí. Censura. Longe de manifestar piedade por suas pequenas criaturas, Jorge Amado as retrata como seres dotados de energia, inteligência e vontade, ainda que cerceados pelas condições sociais hostis em que estão inseridos. Com sua prosa repleta de verve e humor. Tá vendo, gente, como é um pouquinho difícil? O escritor baiano nos torna íntimos de cada um desses personagens e nos contagia com sua obstinada gana de viver. Eu amei. Isso aqui é puro suco do Brasil, na real, né? Como a desigualdade social acaba empurrando o jovem pro crime. Fato. Jorge Amado, lerei com certeza. Eu ainda quero ler, assim, no máximo em fevereiro. Eu tô muito animada pra esse ano, pras leituras, porque eu sinto que o ano reiniciou e eu tô tendo uma oportunidade de ler todos os livros que eu tô com vontade, assim, sabe? Eu não sei explicar. Me deu uma energia, me renovou a minha vontade de ler. Então eu tô com essa gana aí. O outro que eu quero ler, eu comprei em 2025 na Bienal. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas nunca consegui parar pra ler, e ele é curtíssimo também, que é o Fome Azul. E aqui é um livro de sáficas, ou seja, são uma relação entre duas mulheres, e eu acho que é uma relação problemática. Por quê? Acho que uma dessas mulheres é professora. Gostamos de amar, porque é um sentimento comestível. E é. Após a perda do irmão gêmeo, uma professora se muda de Roma para Xangai, onde passa a ensinar italiano em uma escola de idiomas. Beleza, então tá. Em meio ao topor do luto e o choque cultural, ela conhece a enigmática Shu, para quem entregará o seu corpo e sua mente até confundir os limites entre prazer e dor, afeto e desprezo, desejo e obsessão. Mas é justamente nessas tensões entre opostos, excitadas pelas luzes e sabores de uma cidade que evoca o melhor e o pior do Oriente e do Ocidente, que ambas vão saciar uma fome que vai muito além daquilo que os dentes podem mastigar. Ok, tá, uma coisa meio lúdica assim, né? Ou seja, relacionamento tóxico entre duas mulheres, né? O que me interessa, né? Eu que não leio Dark Romance, acho que vai ser interessante aqui. O próximo livro é o meu primeiro contato com a autora. Assim, eu tentei ler Dias de Abandono no Clube do Livro, mas péssima experiência. Na verdade, não só eu, ninguém conseguiu ler. O livro testou a paciência de todo mundo. A gente ficou muito agoniado com a desilusão da protagonista. Estou falando de Heleninha Ferrante, e essa daqui é A Vida Mentirosa dos Adultos. Foi assim que, aos 12 anos, soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la abaixo, e eu estava ficando igual a sua irmã, a mulher na qual eu ouviria dizer desde sempre, feiura e maldade coincidiam perfeitamente. As mudanças no rosto de Giovanna anunciam o início da adolescência e não passam despercebidas. 2 anos antes de abandonar a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles, Andréia não se dá conta de que se sentencia quando sussurra para sua esposa que a filha é muito feia. Gente, que pai, né? Essa feiura estética, mas que também indica uma possível falha de caráter, recai sobre a menina como uma herança indesejável de Victoria.
a irmã... Nossa, Vitória com 2 T's. A irmã, há muito renegada por Andrea. Aos 12 anos, Giovanna vê um rosto no espelho e, embora não compreenda ao fundo o peso daquela comparação, sente que algo irremediavelmente à beira de um abismo. Tadinha, 12 anos, gente, já tem esse complexo com a imagem, né? Pesado. O amor e a proteção oferecidos pelo lar são as primeiras estruturas a desmoronar quando Giovanna decide conhecer a mulher que pode encarnar seu futuro. Os encontros com a tia são um ponto de partida para um embate com inúmeras questões existenciais. É possível permanecer a um lugar em uma Nápoles de contrastes entre cinza industrial e a sociedade rica e instruída? Ou transcender os erros e pecados cada vez mais aparentes de pais outrora perfeitos? Como sobreviver ao despertar do desejo? Livro existencial, né? E eu achei essa capa tudo. Que é isso, né? A gente usa de máscaras pra poder sobreviver à sociedade, né? Jung falava muito disso, das nossas personas. Aliás, a psicanálise fala muito, né? Da persona. Como a gente se encaixa num papel pra tentar se moldar àquela estrutura imposta. Faz sentido? A gente nunca é a gente mesmo, porque a gente sempre precisa ser alguém para poder ser aceito ou compreendido. O próximo que eu quero ler também é meu primeiro contato com o autor, Fernando Pessoa. Pois é, gente, eu nunca li nada do Fernando Pessoa. Que crime, né? Esse aqui é o livro do Desassossego, tem várias versões. E eu não sei exatamente sobre o que é também, mas eu li alguns trechos absolutos na internet e eu falei, nossa, que escrita bonita, eu quero aprender. Mas a diagramação é bem apertada, gente. Olha só, vê se dá pra ver. Minúscula a letra. Então são fragmentos que compõem essa complexa obra que representa a inquietude, os sentimentos, as dúvidas e os amplos conhecimentos de um mundo daquele que segurava a caneta para escrever tão profundas palavras. E eu não sabia que ele escrevia sobre o nome de Bernardo Soares. Então é isso mesmo, são vários fragmentos de várias histórias, talvez de devaneios que o Fernando Pessoa possa ter tido. E aí juntaram aqui, então eu acredito que vai ser um livro rapidinho. O outro que eu quero ler ainda agora em janeiro, Seca, Bebe Sangue à Terra, do Patrick Torres. Ele tem uns títulos muito interessantes, acho que o outro também, sei lá o que, Pedras, Ovos, Cozer, não sei. Mas essa capa é lindíssima. E aqui a gente vai acompanhar, acredito, relação de amizade e amor entre 2 jovens. Correr livres, um na companhia do outro, era tudo que importava para Darian e Matias. Até que, com o surgimento de uma santa, anunciada por uma visão do novo padre do viralejo. Gente, eu sou uma pessoa disléxica, é muito difícil pra mim. Novo padre do vilarejo, o povoado é transformado no tormento dos 2 rapazes. Juntos, eles escondem um segredo capaz de lentamente levá-los à loucura. Que eu acho que é o amor dos 2, né? E aí, o vilarejo torna-se um império da santa e do padre que a canonizou. E a fé ofuscante e odiosa passa a perseguir aqueles que não a seguem. Os meninos se tornam alvo fáceis do absurdo, encontram refúgio talvez um no outro. Caraca, tá, então é isso mesmo. Vão ser esmagados aí pela religião. Enfim, eu acho que é um assunto muito interessante e relevante, né? Até porque é bem atual. Esse aqui também vai ser meu primeiro contato com a autora. O primeiro livro que ela lançou, eu não li, eu vi a série. E aí eu comecei a ler o livro e eu vi que era muito igual a série, detalhe por detalhe. Aí eu falei, gente, então eu vou ficar só na série mesmo, né? As pessoas normais. Mas o livro que eu tô falando aqui é o último lançamento da Sally Rooney, que é Intermezzo, que é um assunto que me interessa muito, porque vai falar sobre relação entre irmãos. Gatilho, tá, galera? Porque pega pra mim. Peter e Ivan são irmãos, com quase 10 anos de diferença. Eu e meu irmão, a gente tinha 10 anos de diferença também. Antes, eram próximos e nutriam uma relação baseada no companheirismo e admiração, mas se afastaram com o passar do tempo. Ivan se formou há pouco na faculdade, joga xadrez e nunca se envolveu com ninguém a sério, até conhecer uma mulher mais velha que o fará enxergar a vida de outra forma. Já Peter se divide entre a carreira de advogado e 2 mulheres que lhe oferecem perspectivas de futuro muito distintas. Peter. Pegando como pano de fundo a morte recente do pai deles, como pega. E a dor compartilhada que é capaz de ora afastá-los, ora aproximá-los, Intermezzo é a história dessa complexa relação entre irmãos, entre amantes, um retrato da dor, da esperança e da beleza que só Sally Rooney é capaz de fazer. Acho que é por isso que eu tava fugindo tanto tempo desse livro, porque, cara, que gatilho. É muito interessante isso. Sério, relação entre irmãos eu acho que é um assunto que me interessa muito, porque pega na minha vida, né? O próximo livro é da minha autora favorita, mas eu vi galera falando mal desse livro.
então acho que eu não peguei ainda por medo, que é o Catábasis, da R.F. Kuang. Eu já li tudo dela, então esse aqui é o único que eu não li. É o lançamento, lançou ano passado, em 2025. Eu achei bem interessante, porque é o primeiro romance dela. Ela não escreve romance. Esse aqui realmente é um romance, mas eu imagino que seja menos romântico do que a galera queria. Acho que por isso que decepcionou muita gente. Porque a R.F. Kuang, ela escreve fantasia, né? Em sua maior parte. Acho que só a Impostora que não foi fantasia. Muito menos romance. Então, aqui, que eu saiba, dois jovens que estão na faculdade. Esse professor deles morre, ou some, alguma coisa assim. E eles têm que resgatar esse professor do inferno. Então, esse livro é muito baseado no inferno de Dante. Só que o que todo mundo esquece é que a R.F. Kuang é acadêmica. Ela é muito acadêmica. A bicha é um cérebro. Ela é muito inteligente. Então, os livros dela não vão ser simples. E não vão ser bobinhos. Ela usa o conhecimento que ela tem pra escrever. Então, é muito técnico às vezes. E eu gosto disso, sabia? Alice Law tem apenas um objetivo: se tornar uma das mentes mais brilhantes da área de magia analítica. Então já é um realismo mágico já. Ela sacrificou tudo: orgulho, vida amorosa e até mesmo a sanidade. Abriu mão do que foi preciso para entrar no programa de pós-graduação de Cambridge e trabalhar ao lado do professor Jacob Grimes, o maior mago do mundo. Ah, legal, então a magia já tá presente, tá? Mas Grimes não é uma figura fácil. Rígido e exigente, é capaz de ultrapassar qualquer limite. E em um universo onde cometer o menor erro pode ser física e moralmente fatal, Alice se vê sem rumo quando o professor morre em um experimento mágico simples, e a culpa talvez seja dela. O renomado professor vai parar no inferno, um lugar inclemente, árido e sombrio, composto por tribunais que expõem os pecados e as vicissitudes humanas. E não resta alternativa a não ser buscá-lo. Afinal, o futuro dela agora está na mão de um ser espectral, mas Alice não vai embarcar nessa jornada sozinha. Para o seu azar, Peter, seu principal rival ao estrelato, teve a mesma ideia. Então, com apenas algum punhado de giz para traçar pentagramas mágicos e o registro de Dante e Orfeu para guiá-los através do inferno, Alice e Peter vão embrenhar no submundo para salvar um homem de quem nem sequer gostam. Tô animada. O próximo livro eu tenho aqui a versão reduzida, então eu tenho pensado muito se eu quero escutar tudo. Então eu tenho aqui Crime e Castigo, a versão reduzida, mas eu tenho pensado em ouvir em áudio a versão completa. Então eu vou ler e depois eu vou ouvir em áudio a versão completa, que é de um cara que comete um crime e depois a sua própria consciência o castiga, né? Como ele seria feliz se pudesse condenar a si próprio? Ficaria, enfim, livre de tudo. Mas era demasiado severo consigo mesmo, e em sua consciência não conseguia encontrar nenhuma culpa, além de um deslize simplório. Poderia ter acontecido com qualquer um. Envergonha-se exatamente disso. Logo ele, não vou me arriscar a ler esse nome em russo aqui, tinha se destruído de maneira assim tão tola, por algum acaso do destino, e deveria aceitar submeter-se à sentença dada por outro alguém, se quisesse, talvez, encontrar a paz para si mesmo. Também quero ler esse. Gente, eu queria ler no primeiro semestre, mas será que eu vou estar dando conta? Tava pensando aqui. Esse aqui é o último lançamento de uma das minhas autoras favoritas. Assim, eu não posso dizer que ela é favorita, porque eu só li um livro dela, mas deu 5 estrelas e eu amei, né? Que é a autora de 3, a Valérie Perrin. Eu acho que ela conta histórias de vida de uma maneira muito gostosa. E você vai lendo e vai se apaixonando. E provavelmente aqui, então, teremos o segundo livro de relação de sobrinha e tia. Gostei. Colette era uma mulher sem história. Pelo menos era o que acreditava até o dia em que sua sobrinha recebe uma ligação da polícia comunicando seu falecimento. Agnes não consegue acreditar, afinal. Sua única tia já havia sido enterrada 3 anos antes do cemitério. No cemitério, né, gente? Caraca, por ser a parente mais próxima, cabe a Agnes a voltar à pequena cidade localizada em Borgonha e reconhecer o corpo. Se a morte de sua tia for mesmo confirmada, quem estaria enterrada em seu lugar? Porque Colette faria todos acreditarem que ela estava morta havia 3 anos. Então a tia fingiu a própria morte e tem outra pessoa enterrada no lugar dela. Babado. Essa mulher aprontou, viu? Essas e outras perguntas marcam o início de uma profunda investigação do passado. Eu amo isso. Porque ela faz isso. Ela dá migalhas do futuro, e aí você vai voltando ao passado junto com o personagem pra descobrir o que aconteceu. E aí no final tem um plot, entendeu? Então eu amo. Mas é uma história que não é ai meu Deus, um plot, que é um thriller. Não. Mas é um plot que você fala assim, caraca, gostei. Nossa, Então, gostei. Caraca, vai ter uma certa investigação aqui. E a capa é mó, né, contemporânea. Não tem nada a ver, parece um thriller. Gente, eu amei. E o último, que é esse que eu falei que eu não sei se vou dar conta de ler, porque ele é enorme, 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 enorme. Talvez seja a minha batalha pro ano inteiro. Os Irmãos Karamazov. Lapada de livro, isso aqui mata um, tá?
Isso aqui é a Agatha Christie vira a arma na mão dela. Que também vai falar a relação de pais e filhos e irmãos, que também é muito importante pra mim. Então, o último romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, de 1880, representa uma síntese magistral dos vários temas que perseguiram o autor ao longo de sua vida. E o cara era perturbado, viu, galera? O ponto culminante de toda a sua obra, reconhecido como um dos grandes feitos literários de todos os tempos. É verdade, Nietzsche e Freud amavam esse livro aqui. Einstein também falava que esse livro aqui era maravilhoso. Então, assim, intimida um pouco, né? Nesta narrativa, ao mesmo tempo filosófica e policial, o autor põe em cena uma pluralidade de vozes, convicções existenciais e correntes de pensamentos que tomam o corpo, sobretudo, na conturbada relação entre o devasso e o fascinante. Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, Dmitri, orgulhoso e apaixonado, Ivan, intelectual e atormentado, e Alyosha, não sei como é que se pronuncia, puro, entre aspas, e místico. Publicada agora em um único volume, essa premiada tradução foi realizada... beleza. O que me assusta é Dostoiévski, ele é muito viajado, ele entra numa espiral de sofrimento e pensamento que aí você vai afundando junto com ele. Então eu fico imaginando crime, com angústia, culpa de 3 filhos e um pai. Eu tenho até medo de onde vai dar isso aí. Mas a minha curiosidade é maior que meu medo e eu vou enfrentar esse dragão. Eu acho que é uma seleção muito boa, tá? Dinâmico. Mas acho que se você parar pra pensar, eu como psicóloga, fui atrás de livros que falam sobre relações de pessoas com pessoas, não é mesmo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, porque serve de recomendação também. Se você já leu ou quer ler algum desses livros, comenta aqui embaixo pra eu saber a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima.